Olá, seja bem-vindo ao podcast do Saúde Business, diretamente aqui do Congresso da FEOSP, Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo editorial do portal Saúde Business, que é um portal especializado no setor da saúde, com foco em gestão, e também é o canal oficial dos eventos do Hospitalar, RIS e Saúde Business Forum. Hoje a gente vai falar sobre estratégias de digitalização que estão sendo pensadas em hospitais filantrópicos, o impacto dessas tecnologias e também como equilibrar a inovação com a humanização do cuidado. Eu recebo aqui hoje Alex Julian, que acabou de assumir como CIO do Hospital Sírio-Libanês. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado, bom dia. E também recebemos Felipe Cabral, gerente médico de saúde digital do Hospital Moinhos de Vento. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, bom dia. Vou começar com o Alex, para a gente começar aqui a aquecer esse bate-papo. Você está há pouco tempo, no Sírio, são 2 meses, se eu não me engano? Não, fiz um mês dia 10. Um mês. Mais recente ainda. Queria saber, agora que você assumiu, como você enxerga hoje o papel da transformação digital dentro do Sírio? Um Sírio é um hospital que é de excelência e qualidade, extremamente reconhecido e valorizado no país e na América Latina. E a transformação digital não deveria ser um assunto de segunda página. É o principal assunto dentro do Sírio-Libanês. Como é que a gente transforma o cuidado através dessa transformação? Como é que a tecnologia gera valor para o negócio e, obviamente, o melhor cuidado do paciente. Então, os investimentos estão voltados à experiência do paciente, como é que ele consegue esse atendimento de qualidade de forma mais rápida e assertiva, e, principalmente, a tecnologia como gerador de valor para o hospital, dentro das frentes que o hospital trabalha. E você, Felipe, você está há quanto tempo no Moinhos de Vento? Nossa, eu tô há 12 anos, acho. É uma longa caminhada, Bastante tempo. E em que momento da transformação digital a instituição se encontra hoje? Legal. Pela primeira vez na história, a gente colocou a transformação digital no centro do nosso mapa estratégico, Isso nunca teve antes, Primeira vez. E a gente entendeu que a gente precisava construir isso da base. Muita coisa já tinha sido construída, claro, mas a gente precisava reforçar muito. Então a gente começou pela base de tudo que são os dados, Os dados estão corretos, estão no lugar correto, vamos avaliar esses dados, vamos ver se está tudo certo. Porque senão, se a gente começa a implantar protocolos de IA ou qualquer outra coisa com dados que estão no lugar errado, você vai ter resultado errado, não adianta, Então primeiro foi a base de dados. Depois foi, a gente tem 62 sistemas aqui que circundam o nosso ERP. Como é que a gente conecta isso tudo, Então depois a gente passou a integrar esses dados, Fez o barramento para integrar todos esses dados. E aí sempre olhar e cada vez mais olhando para a segurança da informação. A gente fala que hoje qualidade e segurança do paciente está muito conectada à qualidade e segurança da informação. A gente não pode falar um sem falar outro, Então isso é a base de tudo. Aí a partir daí a gente começou a criar protocolos e estratégias de utilização desses dados de uma maneira mais adequada. Para aquilo que o Alex falou, para a gente gerar qualidade no atendimento, mas também a gente, de alguma forma, ser sustentável com isso. Não adianta só a gente botar tecnologia e não ser sustentável. Essa tecnologia só agregar custo na instituição, Então a gente montou comitê de TI, por exemplo, para a gente organizar tudo. A gente tinha vários sistemas que faziam a mesma coisa. Acho que o Alex encontrou alguma coisa parecida no Sírio também, mas a gente tinha vários sistemas que faziam a mesma coisa. Então a gente montou um comitê para entender, olha, só vai ter outro sistema se a gente entender que não existe atividade de um sistema aqui dentro. E agora a gente está implantando o comitê de IA para que a gente entenda que a gente tem um roadmap de aplicação de IA e que ele vai ser seguido. E que coisas fora desse roadmap, é claro que vão existir. O mundo está mudando muito rápido, mas vai ter que ser aprovado por esse comitê. Então é na organização, no pensamento, na estruturação e investimento em tecnologia também, claro. E aproveitando que você falou de inteligência artificial, a gente quer saber como esse tipo de tecnologia emergente, IA, internet das coisas, computação em nuvem, vão ter mais impacto na evolução dos hospitais, agregando valor, como você bem disse, melhorando a experiência do paciente e otimizando custos também.
pode começar com você, depois a gente passa para o Alex. Eu acho que hoje não dá para a gente entender um hospital só como um sistema físico, né? Eu costumo falar em jornada híbrida do indivíduo. A gente tem que olhar para o indivíduo enquanto ele não está doente e atuar naquele indivíduo de forma híbrida, porque quando ele ficar doente, ele vai te procurar. Então, esse é o segredo, né? Você fala assim, não, mas a minha ideia é o paciente internar aqui no hospital. Eu ganho dinheiro quando ele interna, quando ele entra no meu hospital. Mas eu também não ganho quando esse paciente está saudável, né? E quando ele está saudável, se ele estiver doente, ele vai me procurar com certeza, né? Então, acho que a primeira coisa é pensar nessa jornada híbrida do indivíduo como uma jornada completa e o hospital vai se inserir nela em todos os processos, né? Então, eu não posso mais só pensar na estrutura do hospital físico. Como é que eu estou atuando na casa desse paciente? Se eu mando ele de alta precoce, como é que eu monitoro ele em casa? Porque hoje meu tempo de internação é alto, meu hospital está com 95% de taxa de ocupação hoje. E aí, o que eu faço com isso? Mando alta precoce, mas como é que eu garanto ele que ele vai ficar bem em casa? Então, tem que conectar de alguma forma a casa nesse sistema, né? E outras coisas também que a gente fala, né? O hospital tem que ser bom em pesquisa, tem que ser bom em educação, porque não pode ser mais hoje só um hospital, senão não é sustentável. Então, hoje, de fato, a gente vê isso lá no Moinhos. A gente tem em torno de 500 leitos, a gente está expandindo mais ainda, mas a gente quer ser muito mais do que um hospital com leitos. A gente quer ser um hospital em casa, a gente quer ser um hospital de educação, uma faculdade. A gente já é uma faculdade, já tem uma faculdade, a gente quer ser forte na pesquisa também, a gente já ia ampliar isso mais ainda. E você, Alex, como é que enxerga esse processo e também adequando à realidade do Sírio? Tem muito... Obviamente, a gente ouviu fala de um médico que acaba trazendo toda a questão do cuidado e eu falo da tecnologia, como é que a gente vai fazer o bom uso e o uso consciente do dinheiro que é investido nisso. Né? Como é que você vai entender que essas tecnologias, além de gestionar o cuidado do paciente onde quer que ele esteja, concordo muito com a fala do Felipe, a gente não tem que pensar no paciente só quando ele está no hospital, mas como é que está o ciclo de vida desse paciente antes de encostar no cuidado. Né? E é um cuidado contínuo, não é um cuidado pontual de quando ele vai procurar o hospital. E a tecnologia é entender como é que a gente faz o bom uso dos recursos, como é que a gente constrói as coisas que possam ser adaptadas para que a gente possa usar um ambiente mais de uma nuvem, por exemplo. Né? Obviamente voltado a custo. Entendo que a gente não está mais na época de usar o dinheiro e investir em tecnologia por usar, porque é legal, porque é bacana, porque vai trazer um holofote em cima da organização, sem ser sustentável. Né? Então, como é que a gente otimiza os nossos sistemas, que muitas vezes são variados, fazem a mesma coisa em alguns casos. Como é que a gente otimiza esse parque sistêmico para, por exemplo, de maneira simples, prática e rápida, mudar o ambiente de nuvem, se necessário, a despeito de um custo. Né? Então, a conectividade com o paciente é uma preocupação da tecnologia também. Né? Como é que eu vou buscar esses dados e tornar esses dados dentro de aquilo que o Felipe tocou agora há pouco, que é o dado usável, o dado puro, o dado que a gente consegue trabalhar e buscar maneiras de cuidar a partir dele. Essa conectividade também é um trabalho que a gente precisa conhecer e entender melhor, né? Porque aí extrapola o ambiente hospitalar. Então, como é que a gente trafega esses dados de maneira segura, informação do paciente, como é que a gente captura da maneira correta, dentro de um dispositivo correto, dentro de uma atuação, de uma forma que o paciente está se sentindo numa normalidade ou num exercício, por exemplo. Né? E como é que a gente, usando a inteligência artificial, muitas vezes de forma responsável, né? Deixar de fazer o hype de criar o bonequinho, de criar a fotinha, mas como é que a IA dentro do hospital traz o benefício que se espera? A gente deu um passo, na minha visão, importante nos últimos 4 anos, mas agora a gente está no momento de consolidação, entender o real ganho, o real governança desse tipo de ação dentro de qualquer negócio. Então, usar a IA de forma correta, deixar de querer colocar em qualquer lugar para dizer que tem, e tornar nosso ambiente, nossos sistemas, a integração deles tão flexíveis a ponto de eu poder fazer esse movimento de uma nuvem para outra de acordo com parâmetros de segurança e custos. E agora que você está chegando no Sírio, como é que você pretende fortalecer a cultura orientada por dados que já existe no hospital e garantir que cada vez mais essas informações, esses dados, gerem resultados concretos, né? Agreguem valor tanto para a operação de vocês quanto para o paciente. E, enfim, não seja realmente só ter a tecnologia por ter, como você disse, porque é um meio para atingir um melhor resultado, independente da área que seja, né? Tem algumas expressões que eu sempre uso, né? Eu gosto que o meu time tenha um umbigo no balcão. Então, esse lance da tecnologia está fechado numa sala, está distante, e acho que não tem mais espaço para isso, né?
Tem uma expressão que eu sempre falo que chama bufoca, que é bunda fora da cadeira, a molecada lá na ponta, entendendo o negócio para que a gente possa criar uma estratégia de dados de valor, né? Entender como é que a gente consegue garantir que as entradas das informações são consistentes o suficiente ou de uma maneira que a gente use o dado de forma efetiva. Só que se a tecnologia estiver aqui longe do negócio, a gente não vai entender o que realmente o médico precisa para tirar uma análise. A gente não vai entender o que a enfermeira precisa para tirar um próximo passo dentro da cadeia de cuidado. A gente não consegue entender quais são as informações realmente necessárias para um paciente que por qualquer motivo deixou de fazer um tratamento e a gente pode de novo convocá-lo a fazer esse cuidado. Então, ter a tecnologia como um facilitador, um habilitador dentro da organização é o passo primordial para que a gente consiga entregar coisas que trazem valor, não o financeiro, mas o valor dentro do cuidado, não só o financeiro. Então está próximo, nosso time é bastante variado, tem muita gente do cuidado que hoje trabalha em tecnologia, então tem gerentes nossos que são ex-enfermeiros, coordenadores que são enfermeiros, analistas que são enfermeiros, porque essa visão do negócio para a tecnologia dentro do ramo de saúde, aliás, em qualquer ramo, é primordial. Porque só assim a gente vai garantir que a informação realmente vai ser usada com qualidade para o fim, que é cuidar do nosso paciente da melhor forma possível. É importante olhar... Claro, pode falar, Felipe. Quão clinicamente é importante aquilo que você quer fazer, né? Acho que essa é a visão de... A gente tem muita coisa para a gente fazer, mas o que é de fato importante clinicamente? O que de fato vai mudar a vida daquele paciente que está ali? Que é a razão do que a gente faz, né? O nosso trabalho no dia a dia é mudar a vida do paciente, né? Um desfecho, dar mais qualidade de vida, se for o caso, ou apoiar, enfim, é sempre o cuidar do paciente, né? Então essa figura do CMIO que a gente veio falando antes, né? Do chefe médico da informática, ele é o tradutor, na verdade, do que está ali da equipe assistencial para a equipe da TI. Ele aproxima as duas equipes. A TI tem que estar lá e o médico tem que estar aqui dentro. Então a gente tem que se cruzar. Então, uma das funções minhas e dos médicos que atuam, médicos, enfermeiras, a equipe assistencial que atua nessa, é fazer uma tradução do que a TI está falando para a equipe assistencial e que a gente possa gerar valor. Porque senão fica um trabalhando aqui dentro da sua sala, o outro trabalhando aqui e ficam se brigando, discutindo um com o outro, porque ninguém sabe de fato o que o outro está fazendo. Então, acho que isso é super importante nesse momento que a gente está, de muita tecnologia, de muita coisa acontecendo. Senta os dois juntos, tem que ter uma figura dessa para sentar e falar assim, cara, vamos por esse caminho, porque esse caminho aqui, ele é o que ele vai dar, de fato, maior qualidade para o nosso atendimento. E eu queria acrescentar uma pergunta, Felipe. Você já está há bastante tempo no Moinhos de Vento, né? Então, você falou que vocês, a liderança, têm o papel de traduzir as informações da tecnologia para o pessoal que está na ponta, né? Eu queria saber como que vocês mantêm assim, o pessoal engajado, a liderança engajada, né, fortalecendo realmente a cultura, porque é um processo contínuo, né, um processo que não tem fim, conforme vão surgindo novidades, novas tecnologias. Como vocês mantêm esse processo de engajamento e fazendo com que esse engajamento também chegue até a ponta? É ser muito resiliente, né? Não adianta. Gestão da mudança, você tem que ser resiliente, né? E o que você falou assim, é cultura e mudança. E são coisas que acabam sendo diferentes, né? Porque a cultura, ela segura muito a mudança, né? Não, mas aqui sempre foi assim, vamos fazer assim e tal. Sim. Então, gestão da mudança é resiliência 100%. Colaboração 100%, você tem que estar com as pessoas, tem que estar colaborando, você tem que identificar quem são aqueles caras que vão usar a tecnologia mais rapidamente. Esses caras são os vetores seus para transformar, né? Não vai acontecer na primeira vez, você tem que saber disso, vai falhar e você espera, tenta de novo, vai por outro caminho, né? Motiva as pessoas, motivar e dar protagonismo, motivar e trazer um propósito para aquela pessoa. Por que você está fazendo aquilo? Você tem que ter um propósito. Motivar é saber você convencer a pessoa, então você tem que estudar muito oratória. Então tem diversas, aí no caso, soft skills que você tem que ter para fazer toda essa gestão. Mas se você escolher uma, era resiliência, porque todo dia você volta para casa e fala, nossa, não vai dar certo. Mas aí você tem que acordar no dia seguinte e falar, vai. Vai dar certo. E aí um dia acontece, né? Mas, é claro, a alta gestão está imbuída também nesse processo de mudança, faz todo sentido também, porque ela segura muito a pressão que vem de fora para que aquilo não aconteça. E aproveitando a fala do Felipe, eu acho que a tecnologia tem um papel obrigatório que é educar as pessoas do ambiente tecnológico, né? Tornar os buzzwords, as expressões, mostrar como é que funciona a arquitetura para que as pessoas possam entender qual dificultoso é escalar, colocar uma coisa
de uma hora para outra, ou até os problemas que a gente pode enfrentar na hora que traz, por exemplo, um produto de fornecedor sem alinhar com tecnologia. Então, a tecnologia tem um papel educacional para demonstrar pontos de segurança de informação, pontos de arquitetura, usabilidade, dificuldades de integração, para que esse board entenda na hora da tomada de decisão. Né? Porque é inevitável que ele vai ser abordado em algum momento, dizendo que viu uma coisa super bacana na FEOSP desse ano, e que ele pode ser plug and play, que às vezes não acontece. Então, a educação, como disse o Felipe muito bem, vem através da resiliência, porque é pregar no deserto muitas vezes. Só que cada área tem o seu papel fundamental. O nosso, como os técnicos, é dizer por que aquilo realmente tem que passar por um passo a passo e quais são os impactos, principalmente se a gente não fizer isso de forma ordenada. E vou continuar com você, Alex. Eu queria saber quais os desafios que você enxerga hoje no processo de transformação digital, no que tange a equilibrar a tecnologia com a segurança de dados, que é um tema bastante crítico, né? E a humanização do cuidado. Eu vou falar a minha percepção do mercado de saúde, eu sou oriundo do mercado financeiro. A gente tem que se preocupar em fazer o básico bem feito. Né? A gente ainda está vendo um momento de explosão, de querer todas as novidades ao mesmo tempo e entender como é que isso funciona, como é que isso vai me ajudar, o que vai gerar de negócio, sendo que muitas vezes o que a gente deveria fazer como básico não está bem estruturado. Então, acho que o passo seria olhar para dentro, né, tendo certeza que os nossos processos e a maneira que a gente trabalha, nossas integrações, Felipe disse, pô, tem uma camada de comunicação entre os sistemas. Hoje a gente tem na área de saúde muita integração onde o sistema A fala com o banco de dados do principal sistema do hospital. Se o sistema A faz uma coisa errada, ele para o hospital. Então como é que a gente faz o arroz com feijão bem feito para depois pôr o caviar em cima? Se quiser, acho que nem combina caviar com arroz e feijão, mas fazer o básico bem feito. Né? Acho que esse é o principal ponto dentro da transformação digital, porque às vezes a palavra digital traz a necessidade da ponta, a necessidade da novidade, a necessidade daquele hype que está todo mundo falando. E por que eu não tenho? Né? Porque talvez o seu processo não esteja melhor adequado, as pessoas que trabalham nesse processo talvez não sejam as certas para que o sistema reflita da melhor maneira. Então a transformação, às vezes, aliás, eu diria que mais da metade das vezes, pode ser feita com aquilo que você já tem de maneira bem feita. Obviamente que não é um pedido para ignorar aquilo que já está acontecendo por fora, né? Mas o ideal é construir uma base para que aquelas coisas que você acople de forma fácil e rápida consigam trazer a mudança de resultado. Então, transformar digitalmente, para mim, é fazer o básico bem feito para que a gente consiga trazer a novidade de forma estruturada. E você, Felipe, como você avalia esses desafios? O que você enxerga que é mais crítico? Pensando em equilibrar a tecnologia, segurança de dados e humanização do cuidado. O Alex falou muito de tecnologia, né? Eu vou falar das pessoas, né? Eu acho que a gente passou por um momento por isso, né? A gente tem um sistema de segurança que a TI que cuida, graças a Deus, mas se você não tiver treinamento, se a equipe não tiver treinada, de nada adianta. Né? Se alguém pegar o telefone e ligar para a UTI e falar assim, olha, eu estou com um problema aqui no sistema, porque sistema sempre tem problema no hospital. Estou com problema aqui no sistema, na unidade tal, você pode ler para mim os pacientes que estão internados, com o diagnóstico dele, número de atendimento? Aí a pessoa vai e faz. Ela lê. O que adiantou? Você está criptografado, você está isso, está aquilo, senha com 10 mil caracteres, tal, de nada, porque a enfermeira, a técnica de enfermagem ou o médico leu o prontuário para o cara que estava fazendo um golpe, né? Era um golpista. Então, eu acho que a capacitação das pessoas é muito importante. O Alex Vieira, não, esse outro, fez uma coisa no HCOR que me marcou, foi muito legal. Eles saíram da praça de alimentação ali e aí tinha um bolinho. Sei lá, era um bolo com cor laranja e um bolo com cor vermelha. Aí cada um pegava um. E aí o bolo com cor vermelha era de laranja e o bolo com cor laranja era de morango. Sim. Então, para você ver que nem tudo é aquilo que você está vendo, né? Então, você tem que, de alguma forma lúdica, talvez, ensinar as pessoas de que segurança de informação é muito mais do que criptografar, é muito mais do que ter uma senha com 10 mil dígitos. E a importância de ter uma senha, a importância de estar criptografado, mas também a importância de você estar capacitado com aquilo, né? Então, eu acho que isso também é o nosso papel. É ensinar as pessoas sobre a importância. Eu falo muito isso, já falei essa frase, vou falar de novo, que a qualidade de segurança do paciente está muito conectada à qualidade de segurança da informação. Você não consegue fazer um atendimento seguro e de qualidade se os teus dados, se a tua equipe não está treinada, e se aquilo ali vaza, acabou tudo, né? E agora falando um pouquinho de custos, né, relacionado à tecnologia,
O Sírio e o Moinhos de Vento são 2 hospitais filantrópicos, né? 2 hospitais que têm a parceria com o Ministério da Saúde via PROAD, né? Eu queria saber de vocês, queria que vocês dessem uma orientação para gestores que têm instituições menores, né? Que a gente está falando aqui de 2 instituições de grande porte, né? Que tem uma grande infraestrutura, tem uma disponibilidade maior de recursos, mas pensando em santas casas, eu sei que é uma outra realidade, mas o que vocês aconselhariam, orientariam esses gestores a fazer para trazer mais a tecnologia para dentro, né, da instituição, lidando com esse desafio do custo, né, que geralmente essas instituições menores não têm tantos recursos, né? O que vocês acham que é preciso priorizar e, deve ser o primeiro passo dessa caminhada? Se o Alex quiser começar. Eu estou há um mês atuando no hospital filantrópico, então acho que tem muito pouco a contribuir, mas eu vou te falar da minha carreira em tecnologia, né? Que sempre foi voltada à empresa listada em bolsa, então o custo era uma coisa super importante, não que na filantropia não seja. A gente sempre utiliza a tecnologia, a possibilidade e a estrutura do lugar. O que eu quero dizer? Eu tenho certeza que uma Santa Casa, e eu estou falando com um paciente de Santa Casa, que atende um número enorme de pessoas, né? Então, como é que a Santa Casa deveria usar esse poderio de informações em prol do avanço tecnológico fazendo parceria? Tem um monte de empresa de startup, provavelmente você tem que se preocupar com o conceito de segurança, arquitetura, integração, mas pensando na possibilidade do uso da informação disponível para que você possa trazer a tecnologia de forma gratuita. Né? Quantas vezes no próprio banco a gente fala, amigo, você quer se relacionar, vou dar qualquer nome, num lugar que eu não trabalhei, mas você quer se relacionar ao Itaú, ao Nubank? Eu tenho aqui uma base gigantesca, você quer usar? Vamos assinar um NDA para que a gente possa testar a sua inovação aqui dentro. E isso, sem dúvida nenhuma, traz passos importantes. Tem um monte de startup, no nosso caso aqui, Health Tech, que quer se associar a um lugar para testar a hipótese e ver se aquilo funciona. Então, um tiro curto e fácil é estar próximo a essa galera que quer inovar, né? E usando a sua marca, usando a sua capilaridade, usando a sua quantidade de informações para que isso seja estimulado na organização. Uma outra coisa existem grandes empresas loucas para entrar na saúde, né? A gente está vivendo em algumas situações aqui um rouba-monte tecnológico, onde a empresa A tem uma base instalada, a B quer entrar na A e rouba um monte, através de preço, através de possibilidades, e esteja perto do ambiente de tecnologia, né? Às vezes eu sinto, como de novo usuário de Santa Casa, que às vezes é uma coisa que está muito distante, uma coisa que está muito, eu não vou me envolver, eu estou aqui no meu dia a dia, eu morei em Santos muitos anos da minha vida e usava Santa Casa de Santos. É um lugar que fica muito distante, né, por causa talvez desse lance de filantropia, que não quero me envolver, esteja presente. Participe, a galera da tecnologia, de eventos onde você consiga ver as coisas acontecendo. E em conversa, muitas vezes o seu lugar é super atrativo para que uma empresa grande teste uma possibilidade ou até fale, eu estou com esse lugar aqui no meu portfólio. Então, acho que está próximo, está aberto. E principalmente discutir essas possibilidades é o papel de quem não tem grana, né? Porque inovar, transformar digital com muito dinheiro, e eu ainda não achei um lugar com muito dinheiro. Se tiver um lugar com muito dinheiro, você me chama que a gente vai fazer isso. É fácil. A dificuldade é você fazer essas inovações sem grana. E aí a criatividade, o relacionamento, a disponibilidade, até o uso da sua marca, são possibilidades muito fortes para que você consiga investir desse jeito. E você, Felipe, qual conselho você daria para esse gestor? Isso, acho que o Alex falou tudo. 2 frases que falou, uma na outra resposta, que é fazer o básico bem feito. Tem que olhar para o básico e fazer ele bem feito. E agora ele falou, eu achei que ele não fosse falar, e falou no finalzinho, roubou minha ideia. E é a criatividade. Essa é criativo. Teve uma vez que a gente estava na UTI que tem um aparelhinho chamado CPAP, que é um aparelho que joga ar para dentro para o paciente respirar, recém-nascido. E ele joga lá, 5 milímetros de mercúrio, de mercúrio. E de pressão. Parou de funcionar. Cara, tá bom, beleza. Quem sabe a gente não bota um cano dentro da água e a gente dá aquela pressão suficiente na água, de acordo com que o cano entra dentro da água, 5 centímetros ali de pressão, e funciona igual para o paciente. É mais barato, a gente resolveu um problema porque a gente foi criativo. Então, assim, usar a criatividade também para que você gere coisas mais baratas e não para você ficar sempre criando coisa mais cara, mais cara, mais cara, mais cara. Tenho certeza que a gente consegue, cara. A gente consegue. Muitas vezes a gente se surpreende. E a gente faz isso como equipe multidisciplinar. Também não pode uma pessoa querer resolver tudo sozinha. Monta um time multidisciplinar com várias cabeças, vários tipos de pessoas mais analíticas, pessoas mais criativas.
que sai coisa boa. Então, as duas coisas é fazer o básico bem feito e ser criativo. A gente está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Queria saber de vocês o que vocês enxergam de tendência aí para os próximos anos e que vocês arriscam dizer que vai ficar, além, claro, da inteligência artificial, que tem todas as conversas, mas o que vocês estão projetando aí para o futuro e como que a instituição de vocês está pensando nessas tecnologias? O básico que todo mundo fala, né? IA, nuvem, IoT, mas eu tenho lido bastante sobre uma coisa que se chama gêmeo digital. Como é que a gente vai usar o Alex digitalmente para testar um monte de coisa do Alex? Acho que isso aí é uma coisa que realmente vai trazer a diferença e fazer o ponteiro girar. E o Sírio, como a instituição que com certeza está antenada em todas as possibilidades, né? Através da área de inovação, através da área clínica, né? Através do Instituto de Pesquisa e Inovação. Então, o importante é estar de cabeça aberta. Né? Estou falando aí como Alex de 10 meses, de um mês de Sírio, na verdade. Tá antenado e saber filtrar, que é muita informação. Né? Eu tive um bate-papo com uma pessoa umas 2 semanas atrás, ele fez uma coisa que eu achei extraordinária. Hoje você responder perguntas não está mais difícil. Fazer a pergunta certa é que é difícil. Então, quando você vai começar a pensar na onde você vai investir, ou caminho de tecnologia, faça a pergunta certa. Pense de forma multidisciplinar, como disse muito bem o Felipe. Eu acho bacana, porque eu sempre gosto de discordar com o Felipe, mas hoje eu não consegui. A gente consiga trazer essas novidades de forma responsável, né? E pensando no valor, não só financeiro. Porque no fim do dia, a tecnologia é uma das partes mais caras dentro do hospital. Como é que a gente faz essa tecnologia cara gerar resultado? E você, Felipe? O Alex está assistindo muito minhas palestras, porque eu falo de gêmeo digital, deve ter aprendido. É o Felipe que me contou essa aí. Então, tirando o gêmeo digital, eu acho que cada vez mais a gente vai deslocar as pessoas para outras áreas que de fato elas precisam estar, para pensar, para ser criativa, para fazer coisas diferentes. Acho que as tarefas repetitivas elas vão ser cada vez mais diminuídas do ponto de vista de ser humano e vão ser passadas para IA, para robô e tal. Então a gente está vendo na Moinhos agora, a gente tem os totens de atendimento, até o Alex falou nisso na palestra agora, de você não ter totem, né? Por que ele não vai direto? A gente agora está tentando tirar o totem, porque o cara tem que ir até o totem. Por que não vai um robô que fica circulando atrás dele? Então a gente está pensando sobre isso. E de uma forma ou outra você tira aquele ser humano dali, mas você tira o ser humano dali para fazer outra coisa. Para ele ir para outro lugar, para ele ter outra atividade. Mais nobre, né? Mais nobre. Eu não preciso ter uma pessoa na minha equipe que ela vai ver o paciente, agendar a consulta, vai marcar, vai mandar a nota fiscal, vai depois pegar a nota fiscal, paga, colocar dentro do prontuário. Por que eu não crio um agente digital para isso? Então essas tarefas repetitivas humanas, eu acho que cada vez mais vão sumir, na real, e esse ser humano vai para alguma atividade com mais raciocínio, com mais pensamento, e que ele possa coordenar vários agentes de IA. Acho que vai ter o próximo cargo, talvez, do futuro, vai ser coordenador de agentes de IA. Esse é o cara que vai coordenar 150, 200 agentes de IA e vai estar ali só para saber, esse aqui deu problema, eu resolvi. Intervir quando for preciso, né? Intervir quando for preciso. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Valeu. Foi muito produtivo. Obrigada pela disponibilidade. E a você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada e até a próxima.